nós precisamos lembrar que a presença do Senhor, ela é como uma pomba. Existe pombo e existe pomba. O pombo é esse sem vergonha que você vê por aí, nas praças. A pomba não fica nas praças, ela é diferente. A pomba tem um parceiro só a vida toda. A pomba é sensível, a pomba é pequenininha, a pomba ela é diferente. E o Espírito Santo é como uma pomba. Então, um movimento muito brusco, a pomba vai embora. Permita que o Espírito Santo continue falando. Amém? Vamos prestar atenção na letra dessa canção. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meus perfumes, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar do teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais.
importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos ouvido uma palavra que tem nos chamado a atenção para discernirmos a voz do Espírito Santo. Semanas atrás, o Jamê, ele ministrou falando sobre discernirmos a voz do Espírito. E ele disse que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo antes de tomarmos as nossas decisões. E infelizmente, às vezes nós só percebemos que o Espírito Santo falou conosco e nós não demos ouvido depois que a situação não foi muito boa, deu errado, não era aquilo. E quando nós refletimos, nós percebemos, naquele momento o Espírito Santo falou e eu não dei ouvido. O Espírito Santo falou comigo, mas eu fechei meu coração. E o Jamê, ele disse que o Senhor fala de diversas formas. Ele nos disse que o Senhor fala pela natureza, pela nossa consciência. Ele falou que o Senhor nos fala pelas circunstâncias, pelos irmãos, pela Escritura. A palavra escrita de Deus, o Senhor nos fala pela Escritura. E o Senhor nos fala pelo Espírito Santo. Como agora, o Espírito Santo está aqui. Então a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não. Então se alguns ouvem, outros não. Uns prestam atenção,
outros não prestam atenção. Por que que uns prestam atenção, outros não prestam atenção? Por que que uns percebem que o Senhor está presente e outros não percebem? Não percebe. Consegue virar para o lado e contar uma piada. Consegue virar para o lado nesse momento que nós estamos agora e contar uma piada. Não percebe que o Senhor está presente. Não percebe. Então nós precisamos. O Tony veio aqui semana passada e ele ministrou sobre o Espírito e a palavra. A importância de darmos lugar ao Espírito e à palavra. E o Tony nos mostrou que primeiro vem o Espírito e depois vem a palavra. Na criação, nós vimos que o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito pairava, como ele paira aqui agora, como ele está aqui agora. Aqui tem pessoas que estão chorando agora, profundamente tocadas por essa presença, e ainda tem pessoas que não perceberam que ele está aqui. O ambiente é muito grande, nós sabemos disso. Mas existem razões que nós nos apegamos, que nós nos aferramos, que nós protegemos, que nos impede de perceber quando Deus está presente. Tem um momento na Bíblia que me deixa com muito temor, que é quando Uzá morre. Uzá, ele era da tribo de Kiriat Jearim. Ele foi criado lá na família de Kiriat Jearim. A arca do Senhor, quando Ofni e Finéias morreram, saiu de Jerusalém, foi lá para os filisteus, depois voltou. A arca do Senhor ficou por lá, na família de Kiriat Jearim, talvez 60, talvez 80 anos, mais ou menos. E Uzá, o que aconteceu com Uzá? Uzá cresceu vendo a arca. Ele cresceu vendo a arca. A figura da arca não era um negócio incomum para Uzá. Muitas pessoas crescem vendo a Bíblia na estante da sua casa. Alguns só acostumam ver a Bíblia fechada, né? Mas cresce vendo a Bíblia. Não basta isso. É muito pouco, quase nada. E quando Uzá viu que a arca ia cair, o que ele fez? Pôs a mão. Por que Uzá pôs a mão? Por que Uzá pôs a mão na arca? Porque ele estava acostumado a ver a arca. Uzá estava acostumado. É a arca, vai cair. Morreu. As pessoas tinham esquecido que não podia tocar na arca. Às vezes nós esquecemos de que a pomba do Senhor, o Espírito do Senhor, ele não vai arrombar a porta, ele não vai forçar nada. Ele vai te convidar suavemente para se envolver com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele quer. Ele não vai te obrigar. Não vai te obrigar. Ele está convidando você, ele está chamando você. Você está aqui essa manhã
por causa do Espírito de Deus. Você talvez não saiba, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe essa manhã. Porque Deus ama você e Ele está desesperado, desejando muito falar com você. Mas no que você está se apegando? No que você está se aferrando? Às vezes eu costumo lembrar quanto tempo faz que eu ando no Evangelho. Cresci numa casa onde o Evangelho foi pregado desde que eu me entendo por gente. Mas eu entendo que aos 12 anos eu tive uma experiência com Deus. Aquilo foi marcante para mim. Eu não esqueço daquele dia em que eu percebi a presença de Deus numa reunião de oração na minha casa. E de lá para cá, eu tenho visto que muitas das vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, por causa das coisas que nós nos apegamos. Nesses um pouco mais de 40 anos, eu tenho visto muita gente falar assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Sabe qual é o perigo do livre-arbítrio? É você não pensar o que Deus pensa. E você achar. Você presumir que o que você pensa está certo. O perigo do livre-arbítrio é não pensar o que Deus pensa. Isso é um perigo grande, muito grande, muito grande. Judas achou que todos os outros discípulos estavam errados, só ele estava certo. Ele não discerniu o que Deus estava pensando. Isso é o perigo do livre-arbítrio. Cuidado, não se aferre a essa historinha de que você tem livre-arbítrio. Ah, mas eu tenho. Sim, você tem, até que você pense só o que Deus pensa. Ok? Você consegue andar daí na vontade de Deus sem pensar o que Deus pensa? Não tem como. Então Deus está falando com essa congregação sobre a importância de discernir a sua voz, de receber a sua palavra. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Versículo 12. Hebreus 4. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus.
tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Então a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada que tenha 2 fios de um lado e de outro. A palavra de Deus, ela corta mais fundo, ela vai mais fundo. Ela é tão poderosa que ela é capaz de desfazer a confusão na alma, entre a alma e o espírito. A palavra de Deus é capaz de separar juntas e medulas. Isso não é um negócio muito simples. Isso é algo muito profundo. Mas a palavra de Deus, ela tem uma limitação. Ela não vai aonde nós não deixamos. A palavra de Deus, ela não faz nada a revelia ao que você está desejando. Ela não vai fazer nada contrário ao que você quer. O que você quer? O que você está buscando? O que você está desejando? O seu coração está inclinado para quê? Você vai ceder ao Espírito Santo de Deus? Você vai permitir que o Espírito Santo faça aquilo que precisa ser feito? Ou você vai segurar? Você vai deixar? Não, aqui não. Aqui não. Aqui não dá. Aqui é precioso demais. Eu levei muito tempo para conseguir isso aqui. Nossa, eu gastei muito tempo nisso aqui. As minhas ideias não foram construídas a troco de nada. A minha vivência é algo muito importante para eu abrir mão dos meus estudos, eu abrir mão da minha vivência, eu abrir mão do que eu conquistei. A palavra de Deus, ela vai cortar tudo aquilo que eu e você permitirmos que ela corte. Ela vai penetrar até onde nós permitirmos que ela penetre. Mas às vezes eu me agarro em algumas coisas e eu não permito que a palavra de Deus entre aonde precisa entrar. Faça o que precisa fazer. Nós acabamos de ler que a palavra de Deus, ela traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Ela traz para a luz aquilo que está confuso. Você não está conseguindo lidar com isso. Se você permitir que a palavra de Deus entre, ela vai trazer isso para a luz. E você vai poder ser cuidado, você vai poder ser tratado. Mas se você resistir a esta palavra, ela não tem como. Não tem como. Essa palavra foi encarnada. Essa palavra veio a essa terra e ela se tornou carne. Ela tomou a forma de homens, como nós somos homem. Essa palavra desceu ao nível humano. Essa palavra se submeteu a todo esse ambiente, toda essa atmosfera, todas essas intempéries. Essa palavra tomou a forma de um bebê, foi cuidado, viajou no deserto, correu perigos. Essa palavra correu o risco de ser
destruída na sua tenra idade, mas o pai que Deus escolheu para cuidar desta palavra, ele aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, e este pai é um pai que me impressiona muito, José. Ele cuidou dessa palavra, ele entendeu que essa palavra era mais importante do que sua reputação. José entendeu que essa palavra que havia sido gerada no ventre de Maria, que tomou forma, se encarnou, nasceu, era mais importante do que qualquer pessoa pensar que Maria o havia traído. José deixou tudo por causa dessa palavra. José largou tudo por causa dessa palavra. José abriu mão do seu local de trabalho, da sua reputação, para guardar esta palavra. Sabe de quem que eu estou falando? Você faz ideia? Jesus, Emanuel, Deus conosco, árvore da vida, princípio e fim, rocha eterna, pedra angular, maravilhoso. Pode falar. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que estava presente no início de todas as coisas, e tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. Jesus. José largou tudo por causa de Jesus. José deixou tudo por causa de Jesus, porque essa palavra chegou até ele. Eu queria dizer um negócio aqui para você. Essa palavra também chegou para você. Essa palavra habita em você. Essa palavra está em você. Ela está em você. Ela está aí. Ela trouxe você aqui. Essa palavra moveu você esta manhã. Talvez você tivesse pensado assim: hoje eu não vou não. Mas você não sabe por quê. Você se levantou e veio, e você está aqui. Então eu queria dizer que foi essa palavra. Essa palavra que se moveu, saiu lá da glória, saiu da eternidade e encarnou. Essa palavra está em você. Essa palavra está dentro de você. Essa palavra habita em você. Essa palavra veio em nossa direção, porque Deus sabia que nós não tínhamos a menor condição de fazer a sua vontade. Deus sabia que nós não tínhamos como corresponder à sua vontade. Então essa palavra veio. A palavra da fé, a palavra profética, a palavra que santifica, a palavra de poder, a palavra que nos traz vida eterna. Essa palavra veio, essa palavra mais penetrante, essa palavra mais cortante. Como você tem se relacionado com essa palavra? Eu gostaria que nós lêssemos novamente
o texto de Marcos. Você leu Marcos ou Mateus? Semana passada. Vamos ler o texto de Marcos. É menorzinho, mas fala a mesma coisa. Marcos 14. Esse texto que nós vamos ler retrata a história de uma certa Maria, que dizem que essa Maria é a irmã de Lázaro, e talvez não seja a irmã de Lázaro, mas enfim, é a história de uma mulher que encontrou com essa palavra. É a história de uma mulher que foi transformada por essa palavra. É a história de uma mulher que foi atingida por essa palavra. Jesus estava em Betânia, versículo 3, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários. E o dinheiro seria dado aos pobres, e eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. E em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau! O vaso de alabastro é um vaso, na realidade é um vaso, que ele é produzido no interior das grandes cavernas, onde acontece aquele processo das estalactites e das estalagmites. E à medida em que essas estalactites vão descendo, vai formando uma garrafinha. E essa garrafinha, ela tem a capacidade de conter em torno de 500 ml de líquido. Então essa garrafinha é uma garrafinha em si só muito cara. A garrafinha por si só já era muito cara. E o líquido, aquele óleo, aquele bálsamo, aquele perfume que era colocado dentro dela também é muito caro. Só que o processo de colocar o perfume dentro dessa garrafa é enquanto essa garrafa está se formando. Porque quando ela termina a sua formação, ela se fecha. Ela se fecha. E ali cabe em torno de 500 ml desse perfume caríssimo. O Tony fez uma pesquisa que talvez ficasse em torno de 15 a 18 mil, né? O perfume. De 15 a 18 mil o perfume. A garrafa. Mas tem um detalhe. Para usar o perfume, tem que quebrar a garrafa. E depois que a garrafa se quebra, não dá para usar mais. Não dá para usar mais. Acabou a serventia da garrafa. Mas aquele perfume foi usado para ungir Jesus.
Você e eu somos a garrafa ou somos o perfume? Você pode rapidamente lembrar do texto de 2 Coríntios que diz assim: somos o bom perfume de Cristo. Lembra desse versículo? Nós somos o bom perfume de Cristo. Então eu queria dizer assim: tem hora que nós somos o perfume e tem hora que nós somos a garrafa. Neste momento, você é a garrafa ou você é o perfume? Ok. Mas se nós somos o bom perfume de Cristo, o que precisa acontecer? Tem que quebrar a garrafa. Você está disposto a quebrar a garrafa? Ninguém disse amém. Porque para você querer quebrar a garrafa, você precisa entender que você vai precisar abrir mão de algumas coisas que até aqui você considerou valioso. Você considerou algumas coisas valiosas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. As coisas que você considera valiosas está te levando para dentro do corpo ou está te mantendo à margem do corpo? As coisas que você considera valiosas está te fazendo fluir no corpo, ser um no corpo, ou está te colocando na periferia do corpo? Não, eu estou falando assim, mas eu não estou querendo dizer que você está aí sentado nas extremidades, né? Não estou querendo dizer que você é periferia. Tá bom, Douglas? Tudo bem? Tudo bem aí? Jarbas? Márcio? Tudo bem? Ok. Tudo bem, né, Renato? Não estou querendo dizer que vocês são periferia. Vocês estão na periferia. Mas eu não estou querendo dizer que vocês são periferia. O que você considera valoroso está te fazendo fluir no corpo de Cristo. O que você considera valoroso está te fazendo ser um perfume no meio da congregação. Ou você está querendo provar que você consegue, que você pode, que você sabe, que você tem. Eu estava pensando, se eu consigo tudo com o meu suor, se eu consigo tudo com o meu esforço, hein, Tadeu? Vai produzir um perfume ou um cheiro estranho? Um cheiro estranho. Se eu consigo as coisas porque eu me esforço, eu tenho força, eu tenho capacidade, eu consigo. Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Não vai ser legal. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar à parte. As pessoas vão ficar até o limite do cheiro. Não vai passar. Não vai avançar. Porque você não deixa. Por que você não deixa? Você é muito forte. Você tem muitas condições. Então outros não conseguem se aproximar. Você não quebrou o vaso ainda. O vaso precisa ser quebrado. Porque a hora que você quebrar esse vaso, esse perfume, que é Jesus, vai sair, vai exalar. Nós somos o bom perfume de Cristo por causa dele. Não é por causa de mim, é por causa dele. O bom perfume, irmãos, o bom perfume é ele. O bom perfume é ele.
Nós temos o que dentro de nós? Um tesouro, né, João? Nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele ainda fala em 2 Coríntios que nós temos um tesouro. Um tesouro em vasos de barro. Mas para esse tesouro ser visto, só o pessoal do meio está falando. Eu estou achando que o pessoal está tudo periferia. O vaso precisa ser? O vaso precisa ser? Vamos ver aqui agora. O vaso precisa ser? Tremeu. O vaso precisa ser? O vaso precisa ser? Todo mundo, o vaso precisa ser? Alguns vasos quase quebraram agora. O vaso precisa ser quebrado. Porque tem um investimento dentro de você. Tem um investimento dentro de você que custou a eternidade. Tem um investimento dentro de você que existe há mais tempo do que a garrafinha do vaso de alabastro, mais tempo do que a garrafinha lá do perfume. Tem um investimento dentro de nós que existe há mais tempo do que essas cavernas que produzem essas garrafinhas. Tem um investimento dentro de nós que tem um valor de eternidade. É de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Existe um investimento dentro de nós, existe um investimento dentro de você, que o Senhor quer apresentar às nações, que o Senhor quer mostrar às pessoas ao nosso redor, mas o vaso precisa ser quebrado. Eu vou voltar. O que você carrega de valor está te fazendo viver no corpo ou está te deixando à margem do corpo? Se o que você carrega de valor não está te fazendo igrejar, não está te fazendo congregar, isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. Porque existe um alto investimento na sua vida. Sabe por que aquela mulher quebrou a garrafinha? Porque ela tinha uma profunda gratidão por Jesus. Ela tinha um profundo amor por Jesus. Quando nós estávamos tendo comunhão sobre essa palavra no presbitério, na quarta-feira, o Paulo Manzini deu um título de um livro. Ele falou assim: gestos de amor só nascem de um coração apaixonado. Você só deve quebrar a sua garrafinha por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Porque você ama Jesus. E que você entende que o corpo precisa do seu serviço. O corpo precisa desse investimento que o Senhor fez na sua vida. O corpo precisa desse derramar. O corpo precisa que esse vaso seja quebrado, para que isso que o Senhor depositou em você seja compartilhado no corpo, seja vivenciado no corpo, seja experimentado no corpo. Eu estava pensando um negócio sobre a lagarta. Sabe? A lagarta que vira borboleta. Onde a lagarta anda, hein, irmã Catarina? Na folha, no chão, rastejando, não é? Não é isso?
Mais ou menos isso. Ok. A lagarta rasteja por aí, com o perigo de um homem que nem eu pisar em cima. Ela falou logo, pisar em cima da lagarta. E qualquer outra pessoa pisar em cima da lagarta. Mas aquela lagarta, ela foi criada por Deus para se tornar uma borboleta. Todo mundo sabe, olha que legal. Todo mundo conhece essa história. Só que quando a lagarta chega um momento que ela se pendura ali, naquele lugarzinho que ela achou confiável, tem uma árvore aí que é muito comum onde as lagartas vão. Qual é o nome dessa árvore? Manacá do jardim. Elas vão, né? Essas manacás são cheios dessas lagartas, né? Vão lá porque elas têm o cheiro ali, a proteção, tem todo o ambiente. E ela começa o processo de formar a sua crisálida. Ela começa o processo de formar aquilo que nós chamamos de casulo, a sua crisálida. E eu estava observando algumas filmagens, e eu achei uma coisa muito interessante. É que aquela, vamos chamar de pelezinha, que tem ao redor da lagarta, quando ela começa a se contrair, aquela pelezinha, sabe o que acontece com ela? Ela vai se desfazendo. Aquele revestimento que a lagarta tinha, aquilo dali vai se acabando. Porque vai surgindo um outro elemento, vai surgindo essa crisálida. E à medida em que essa crisálida vai surgindo, essa outra pelezinha, ela vai se desfazendo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai se desfazendo. E a lagarta se contorce toda, a lagarta sofre muitas dores. Eu acho que dói. Eu não li nada que pudesse doer, mas eu imaginei que ela se contorce tanto que devia doer, sabe por quê? Às vezes eu me sinto assim, dói demais. Você se sente assim? Não, está doendo, como é que dói, né? Como é que dói? Puxa vida, Deus, não podia doer menos. Mas, por causa daquilo que está sendo formado dentro dela, é que ela vai virar borboleta. Por causa daquilo que está acontecendo dentro dela, aí começa a mudar tudo, porque vai ter que nascer ali umas 6, 7, 8 patinhas. 6. Os biólogos de plantão aqui. Muito bem. É 6 ou 7? 6. É 6 ou 8? Ok. Vai nascer patinha, saiba disso. Vai nascer patinha. Então a dor, o movimento é terrível. Às vezes, irmãos, nós somos apertados por circunstâncias e nós queremos todos ao nosso redor. Todos. Nós queremos todas as pessoas ao nosso redor, porque está doendo muito. E a impressão que nós temos é que ninguém está olhando. A impressão que nós temos é que ninguém está fazendo nada por nós. A impressão que nós temos é que ninguém está lembrando de nós e que nós estamos completamente sozinhos. Só queria dizer uma coisa para você. Emanuel significa Deus conosco. Ele nunca vai deixar um filho sozinho. Nunca vai deixar um filho sozinho. Nunca vai nos deixar sozinhos. E aí nós ficamos às vezes reclamando, achando difícil, achando, uau, que coisa, meu pai, agora, então. Mas, gente, eu acho que eu tive uma revelação. Eu fiquei pensando,
acho que a revelação foi muito para mim, né? Porque eu fiquei pensando esses dias, eu sou lagarto borboleta, né? Se a lagarta resolvesse parar assim, esse negócio está doendo muito, esse negócio está muito desagradável, eu vou sair daqui agora, eu não quero mais saber se negócio de virar borboleta não. O que ia acontecer, Rebeca? Morrer e virar comida de passarinho. E ficar um negócio disforme, né? Ia perder a vida, né? Se ela desiste. Mas sabe por que a lagarta não desiste? Sabe por que a lagarta não desiste? Porque ela confia que aquilo que está dentro dela é para o bem dela. Ela sabe que aquilo que está dentro dela vai levar ela para um novo estágio de vida, vai levar ela para um novo nível de vida. E é verdade, porque se a lagarta não se submete ao processo de virar borboleta, ela tem pouco tempo de duração, vai virar comida de passarinho mais rápido, vai morrer mais rápido. Mas pelo fato da lagarta deixar aquilo que está dentro dela vir para fora, ela se torna essa borboleta tão bonita que nós admiramos, que há em nossos jardins ou por onde nós andamos. Irmãos, existe uma palavra dentro de mim e dentro de você que precisa vir para fora. Que precisa vir para fora. Presta bem atenção, o projeto de Deus para mim e para você é que nós passemos a voar. Voar. Você lembra de um sonho que Haroldo contou de uma irmã de Israel, que estava lá em Jerusalém contando que ela não sabia o que ela fazia, ela estava no sonho, ela estava preocupada, porque ela estava em Jerusalém, mas aí ela precisava descer para a Galileia, e o tempo era curto, e ela estava aflita, e porque tinha uma reunião importante para acontecer em Jerusalém, e a distância realmente é considerável, né? Jerusalém é a parte mais alta, o Mar da Galileia é a parte mais baixa, dá uns bons quilômetros de distância. E ela, de repente, no sonho dela, ela lembrou, eu posso voar. E ela voou até a Galileia, fez o que precisava e depois voou até Jerusalém, e tudo na hora certa. Irmãos, o Senhor quer nos levar a voar. O Senhor quer nos levar a voar. Mas para isso, o vaso precisa ser quebrado. O vaso precisa ser desfeito. Nós precisamos abrir mão de todas as nossas resistências à palavra que Deus está falando conosco, ao que Deus está falando conosco. Deus está vindo em nossa direção, Deus está nos chamando, Deus está trabalhando comigo e com você, mas nós vamos precisar quebrar o vaso. Nós vamos precisar sair da nossa posição e permitir que Ele cresça, permitir que Ele apareça, permitir que Ele reine, permitir que Ele governe. Não, as coisas não devem ser como eu quero, mas como Ele quer. Não como eu penso, mas como Ele pensa. Não como eu desejo, mas como Ele deseja. O meu desejo precisa ser para Ele. Os meus pensamentos precisam ser os pensamentos dEle. Mas para os meus pensamentos serem os pensamentos dEle, eu preciso confiar nessa palavra que foi colocada dentro de mim. Nós precisamos confiar nessa palavra que foi colocada dentro de nós. Nós precisamos permitir que essa palavra tome conta.
Nós precisamos permitir que essa palavra governe. Nós precisamos permitir que essa palavra diga como as coisas devem ser. Se essa palavra está dizendo que eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Se essa palavra está dizendo que eu preciso pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se essa palavra está dizendo que eu preciso me submeter, eu vou me submeter. Se essa palavra está dizendo que eu preciso entregar os pontos, eu vou entregar os pontos. Se essa palavra está dizendo que eu preciso igrejar mais do que eu estou igrejando, eu vou igrejar. Eu vou me envolver mais com o corpo. Eu vou me submeter aos irmãos que estão próximos de mim. Eu vou andar mais próximo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Eu não posso quebrar seu vaso. Ninguém pode quebrar o seu vaso. Ninguém. Só você. Só você. O que você quer? Ser uma lagarta ou uma borboleta? Você quer rastejar ou você quer voar? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando eu falo voar, eu não estou brincando. Eu não estou falando no sentido metafórico. Porque é isso que a palavra de Deus mostra que acontece com aqueles que andam com Ele. Você já percebeu como que Elias se movimentava de um lugar para o outro? Você já percebeu? Ficou um pouquinho mais claro ali com Filipe, né? Pois é. O Senhor está nos levando a um outro nível. O Senhor está nos atraindo para um outro nível. E se seu filho chegar em casa e perguntar assim, o pastor Abineri está querendo dizer que a gente vai voar um dia? É isso mesmo que eu estou falando. Difícil de acreditar, né? Dê bem atenção, presta bem atenção no que a Bíblia diz. Presta bem atenção no que a Bíblia diz. Muito interessante a gente prestar atenção para aquilo que Deus está nos chamando. Para aquilo que Deus está nos chamando. Eu queria desafiar você. Eu queria encorajar você a quebrar o seu vaso. A se entregar totalmente para Ele. Confiar que Ele é poderoso. Ele é capaz. Ele é capaz. Ele é capaz. Você está dando conta? Você não está dando conta não? Quebra o vaso. Quebra o vaso. Eu estava sentado ali no louvor pensando no meu casamento com a Keila, 32 anos. Pior coisa para mim foram todas as vezes que eu discuti com a Keila e eu ganhei a discussão. Pior coisa para mim foi nesses 32 anos muitas vezes ganhar a discussão. Porque é sinal de que o Senhor não cresceu o que precisava ter crescido. O Senhor não apareceu quando precisava ter, como precisava ter aparecido. Queria convidar você essa manhã a dizer sim à palavra que o Senhor tem ministrado no seu coração. O que Deus tem falado com você? Para que Deus está chamando você? Qual é o desafio que o Senhor tem feito na sua vida? O Senhor está desafiando você para quê? Qual é o desafio? O desafio, eu quero ser mais claro, o desafio é aquilo que o Espírito Santo está desafiando você. Se você não está percebendo que o Espírito Santo está desafiando você, fica um pouquinho mais desesperado. Você não está ouvindo. Presta atenção. Os que são guiados pelo Espírito não sabem de onde vem, nem para onde vai. Por quê? Porque é uma aventura, é um desafio. E o Senhor está nos desafiando a chegar mais perto do seu coração, mais perto da sua vontade. E para isso, nós precisamos abrir mão daquilo que nós consideramos seguro,
daquilo que nós consideramos bom. A lana, a ovelha é bom até certo ponto. Depois tem que tirar. Tem que tirar, sabe para quê? Para vir um novo. O novo de Deus não vai vir se as coisas velhas, seguras, não forem removidas. Precisa ser removido aquelas coisas que nós nos agarramos, que Deus está mandando soltar. Nós precisamos abrir mão para Ele, por causa dEle, por meio dEle. Amém?